Como você escuta Deus se o seu cérebro não para? A minha cabeça não parava, mas as ações eram lentas. Então hoje, por exemplo, eu faço exercício e converso com Deus. Falo, Senhor, que maravilha, conversando com Ele. Qualquer palavra do Evangelho, ela faz viva em mim. Antigamente eu tinha um conceito, agora eu estou conseguindo ter a vivacidade dessa palavra. Porque muito tempo eu não era muito saboroso com a vida, agora eu estou sentindo desejo pela vida, é muito bom. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa Força e Coragem. No episódio de hoje eu vou entrevistar o André. Ele vai contar para vocês como foi toda essa trajetória dele até o Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente. Nesse programa Força e Coragem é para você que quer se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Chega de viver uma vida cheia de agitação, cheia de pressões por conta das preocupações, medos. É hora de criar uma mente calma, tranquila e serena. Eu sou Matheus Simon, se você ainda não me conhece, aqui na Tenda São José eu falo sobre conteúdos específicos para as pessoas que querem se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. E eu tenho conteúdos, né, semanais aqui nas terças e quintas-feiras, eu faço lives com conteúdos que unem a fé da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, a vida dos santos e também os ensinamentos da ciência. O que a ciência sabe sobre o funcionamento do ser humano, e a gente junta essas duas coisas vivendo de uma forma integrada. E nesse programa aqui, que eu chamo de Força e Coragem, ele serve para você que está nos ouvindo aí, que também quer um pouco de força e um pouco de coragem para caminhar nesse caminho, que precisa tomar a decisão de ir em busca de cabeça fria e coração quente. Então, André, boa tarde. Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, André, te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui essa tarde conosco e poder contar um pouquinho da sua caminhada aí. Muito obrigado, viu? Nada, Matheus. Então, meu nome é André Luiz da Mota Ferreira, eu moro aqui em Goiânia e eu sou engenheiro agrônomo por profissão, né, por estudo, e hoje eu trabalho com comércio, né? Tenho 4 filhos, sou casado há 24 anos. E já posso falar, Matheus, Pode, que foi vamos a fazer, transformação? vamos fazer uma oração antes da gente começar? Sim. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui conosco. Ajude-nos a permanecer aqui na sua presença. Senhor Jesus, quero te agradecer pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do André. Que o Senhor continue abençoando, continue iluminando, continue fortalecendo e organizando o interior do André, para que ele seja cada vez mais semelhante a ti, Jesus, para que ele possa amar como o Senhor ama e que ele possa ver como o Senhor vê. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, pela intercessão amorosa da bem-aventurada Virgem Maria, como nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha, André. Então, eu queria te pedir agora para você contar um pouco sobre você. Você já contou um pouco sobre os filhos, né, sua formação, mas conta um pouco para as pessoas quem era o André antes, né, de passar por toda essa caminhada que você passou no Renova-me, né, antes de conhecer lá a jornada. Conta um pouco quem era o André, o que que ele vivia, qual era a realidade, o que que você estava procurando transformar na sua vida antes disso tudo que você viveu. Então, até da apresentação já dá para ver um pouco o que era o André. O André é cheio de dons, eu acredito que vários dons, por quê? Porque eu formei em agronomia, hoje eu trabalho com comércio, mas no decorrer dessa história
comprei uma propriedade rural e sempre eu tinha uma ideia nova, né? Eu acredito que seja hoje, me entendendo melhor, sejam dons que Deus dá para nós e que nós, por essa desorganização interior, não sabe decifrar, ou seja, não sabe nem entender aquilo que a gente é mesmo, ou seja, uma desorganização que fica no externo, apresenta ser uma pessoa até, entre aspas, que tem um desequilíbrio. Por que que eu falo? Porque era pensamentos muito acelerados. Era assim, minha esposa sempre falava para mim, né, André, você pensa num negócio cedo, à tarde você pensa no outro, e vários investimentos. Já montei empresas que deram certo, empresas que não deram certo, né? Tomei decisões que deram certo, decisões que deram erradas, mas era muito intenso os pensamentos, pensamentos muito confusos, chegava a ser confuso, sabe? E assim, ao identificar essa ferramenta, que eu conheci o Matheus pela internet, até fiquei receoso, né? Porque eu tenho uma experiência dentro da renovação carismática que tem 33 anos, dentro da Igreja Católica. E me pesa muito isso, ter o conteúdo de Deus, mas eu tenho falado para aquelas pessoas que eu tenho conseguido chegar nelas, né? Uhum. A Ô, André, igreja, o sim, Matheus desculpa. pode confirmar isso aí. Não, sim, pode falar. Oi? Não, pode Pode concluir. seguir? Pode. Ah, tá. O Matheus pode até me ajudar. Que tem um ensinamento que a igreja tem duas pilastras, a fé e a razão. Eu Sim. tenho falado para aquelas pessoas que eu dou conta de falar, porque daqui a pouco eu vou falar dessa dificuldade que eu tenho, mas que, Uhum. por exemplo, que eu vejo que a fé tem muitos dentro da igreja, muitos de nós, que tem muita fé, muito conhecimento de Deus, mas não se dá. Eu nem sabia dessa ferramenta, mas não se dá oportunidade para escutar Deus. Ou seja, a fé em alta e a razão que está ligada à ciência, ao comportamento, que eu enxergo que seja o meu crescimento pessoal, né? Então fica essa a fé alta, essa oportunidade desse crescimento humano para ajudar a fé, ele fica falho. É um Entende? Eu conhecimento, percebo que é o conhecimento de si mesmo, né, André? Que fica baixo, não sabe como funciona, não sabe quais são as armadilhas que tem, que leva no coração. Mas antes da gente falar, né, e você progredir e embalar nesse caminho aí de falar um pouco da solução e o que você viveu, eu queria explorar um pouco mais essa desorganização interior, pensamentos acelerados. Você relatando aí também me vi muito em você, assim, porque essa característica, né, de ser intenso em tudo que faz, né? Um assunto domina a mente e por dias, por semanas, né? E às vezes de forma muito confusa, não sabe se vai, não sabe se fica. E aí depois, quando as coisas clareiam, a gente já quer outra coisa, né? Já passa para outro assunto. É uma coisa. Eu me vi muito nisso, que eu também vivi muito assim. Mas deixa eu entender uma coisa: isso te trazia algum desconforto, né? Você sentia já algumas reações, isso afetava a sua saúde? Você chegou a procurar psicólogo, tomar remédio? Isso afetou seus relacionamentos? Conta um pouco sobre a vida do André e assim, porque você falando, né? Um pensamento acelerado, intensos, confuso, uma desorganização interna. A gente até consegue acompanhar o que você está falando, mas por que que isso era ruim? Por que que o André não gostava disso, entendeu? Conta um pouco sobre o que que esse comportamento, essa desordem interna, como isso afetava a sua vida na prática, no seu dia a dia. Matheus, depois dessa ferramenta na minha mão, né, o Mindfulness, atenção plena, eu consegui até entender isso. Antigamente eu não Uhum. entendia, porque eu pensava que eu era desse jeito, né? Uhum. Pensava que o André era intenso. Mas engraçado que agora, e depois eu fui procurar saber os sintomas e me identifiquei com uma expressão, um ensinamento dentro
da própria psicologia, Uhum. que é a ansiedade depressiva. Uhum. O que essa ansiedade depressiva fazia comigo? Por que eu me identifiquei? Porque eu tinha várias ideias, né? Ideias de, por exemplo, de inovar, Uhum. ideias de construir, ideias de fazer, mas eram tantas ideias que eu não dava conta de executá-las. Uhum. Eu iniciava um projeto e dava aquele início, aquele fogo, aquilo vai acontecer. Uhum. Alguns eu cheguei a montar, aí eu desistia daquele projeto, já partia para outro projeto. Entendi. E nessa história, eu fui me decepcionando com o André. Hum. E cheguei você tocou no assunto, cheguei a ser diagnosticado por um psiquiatra, né? No pensamento acelerado ou variação de humor. Então, cheguei a ser medicado e, enfim, comecei um tratamento e entender, né, a princípio, porque quando eu cheguei, ele me medicou, diagnosticou e já passou medicamento para mim. Eu falei, doutor, eu entendo muito pouco, mas você não fez para ver o meu comportamento? Ele falou, André, é porque é o seguinte, a análise psiquiátrica ela é comportamental, é através do seu comportamento. E eu fiquei até amiga, o doutor Gustavo, que é amigo, eu tenho essa facilidade de fazer amizade. Eu falei, doutor, mas eu tenho 49 anos, né? Eu tinha 49. Eu entrei aqui nessa sala, você me escutou 45 minutos, escutou minha esposa 15 e me diagnosticou a vida inteira. Aí ele falou, olha, são técnicas. Aí eu ficava mais em parafuso ainda, né? Não acreditava naquele contexto, de Entendi. jeito O nenhum. André, na hora que você estava contando sobre o seu diagnóstico, deu uma cortada aqui na transmissão. Ele te diagnosticou com pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado e transtorno bipolar de humor, é isso? Não, não é transtorno bipolar, não chegou a ser transtorno bipolar, chegou a Era ser variação. ciclotímico, Oi? variação de humor. Variação de humor. Ciclotímico, Tá, tá bom. E aí ele te não chega a medicou. ser o bipolar, é uma sombra do bipolar. Tá bom, mas aí já te medicou de imediato e você começou então a tomar remédio. Entendi. Começou um tratamento com ele, foi isso? Comecei o tratamento. Tá bom. O que Agora tá claro. é assim, o que aconteceu com aquele tratamento? Me passou um medicamento e ele acelerou mais ainda meu pensamento, Hum, muito, de forma que eu não suportava, eu falava, poxa vida, aí eu fui de novo, né? Depois de tantos meses sofrendo, eu fui de novo nele e falou, André, é assim mesmo, temos que achar o medicamento que o seu organismo responda a ele, até por tentativa. E assim, de 3 em 3 meses eu tenho que fazer o diagnóstico, porque de 3 em 3 meses que eu vou ver o resultado desse medicamento em você. Nossa, aquilo me causava assim. Eu falei, mas não tem como, meu Deus, como funciona isso? E rezando. E assim, tendo experiência com Deus. Por entendi. isso que Você estava falando sobre hoje a eu sou. sua, você estava Como é que falando é? sobre a sua vivência na renovação carismática aí, né? Então você já praticava o catolicismo de fato, de Uhum. verdade, né? Eu tive uma experiência com Deus, eu tinha 18 anos, já tinha 48, 30 anos de experiência de oração, de grupo de oração, de, de, de visitas à Canção Nova, de a televisão em casa, só Canção Nova, tem mais de 20 anos que não tem televisão em casa, a não ser Canção Nova. Então, assim, tinha uma bagagem espiritual muito grande. Porém, como não tinha essas ferramentas que me impactou muito, eu ficava à mercê do espiritual, eu ficava dependendo do espiritual exclusivamente. Eu Entendi. vejo os amigos meus, né? Deus vai fazer, Deus vai agir, e hoje eu já questiono, falo, olha, amado,
Ele vai fazer. Porém, nós temos que ajudar ele a fazer. Aí vários perguntam para mim, como? Aí que tá. Não, Entendeu? aí que tá. Ô, André, deixa eu só fazer um comentário Sim. rápido aqui para não perder o embalo, que eu acho isso muito importante o que você está falando, porque isso daí é uma crença, né? Vamos dizer assim, uma ideia errada do nosso amado povo católico, né? Eu não sei por que que isso nasce, né? Talvez por conta de alguns ensinamentos incompletos que a pessoa tem lá na infância ou na adolescência, o jeito que os pais também digeriam, né? A espiritualidade. Veja, nós dependemos inteiramente de Deus, inteiramente de Deus. Sim. A gente não existe por nossa conta, a gente existe só por conta dele. Só que Deus nos cumulou de alguns dons, como você estava falando lá no início. Então, ele te deu o dom do raciocínio, por exemplo. Ele te deu o dom da fala. Ele te deu o dom de poder fazer contas matemáticas. Então, o que que acontece? Um exemplo simples, né? Você tem que fazer uma conta matemática, você fala assim, Senhor, faz a conta para mim. Aí, se ele pudesse falar com você assim ao vivo, né? Ou mandar o anjo Gabriel aí para falar com você, o que que ele falaria? Ô, André, acorda, cara. Eu te dei um cérebro potente, velho. Te dei a razão. Te dei um monte de matemático antes de você para te ensinar a fazer matemática. Agora você quer que eu faça por você, cara? Você entende? Aí, assim, a gente, não, não, peraí, mas se Deus não fizer, então não faz. Então, assim, isso é muito curioso que para algumas coisas a gente tem isso de forma clara. Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer uma prova de um concurso público. Não é muito a sua cara que você é empreendedor, né? Mas vamos supor que você fosse fazer uma prova para tirar carteira de motorista. Um exemplo, de moto. Aí você chega lá, faz lá, paga lá o documento, aí no outro dia você vai fazer a prova e você vai dizer assim para Deus, Senhor, olha só, eu não sei uma pergunta que eles vão me fazer, né? E eu nunca subi numa moto, mas eu vou lá fazer a prova com fé que o Senhor vai me ajudar a passar na prova. Isso daí é imprudência. Isso daí não é católico, não é cristão. Por quê? Porque você sabe que você tem que fazer a sua parte. Muitas coisas Deus já fez por nós sozinho. Ele ainda faz muitas coisas por nós sozinho, que a gente às vezes nem toma consciência do que ele está fazendo, né? Ele age sempre, mesmo que a gente não perceba. Agora, veja uma coisa. Existem coisas que ele quer fazer conosco e não sozinho, né? Ele quer fazer conosco para que a gente aprenda, que a gente Muitas coisas. participe, muitas coisas, para que a gente participe, né, da vida, porque afinal de contas ele deu livre-arbítrio, ele colocou a gente aqui. Então, um outro exemplo bem simples, já vou passar a bola para você. A gente ora assim na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Dai hoje, dai o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. A gente reza isso, não reza? Só que você, nem eu, nem ninguém que está ouvindo a gente, fica sentado no sofá de casa, esperando o padeiro bater na porta e falar: tá aqui, Mateus, ó, o pão de cada dia. É porque você rezou, Deus me inspirou, então eu trouxe aqui o pão para você. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente pede o pão, o que a gente está pedindo para Deus é: Senhor, dai para mim, me ajuda a ter energia, a ter o vigor, a ter força, a ter inteligência, a ter ânimo, para eu ir brigar pelo pão de cada dia e conquiste o pão de cada dia e traga ele para casa. Não é assim? Ninguém fica esperando o padeiro bater na porta e entregar o pão. Agora, quando se trata de assuntos relacionados a nossas emoções, a gente joga para Deus. A gente fala que ele tem que fazer sozinho. Por quê? Isso é muito curioso. Não é porque a pessoa confunde, acha que Deus tem que fazer. Não é. No fundo, as pessoas não têm consciência disso, mas fazem sem consciência. Existe um incômodo, existe uma zona de conforto que a pessoa tem que sair da zona de conforto para fazer a parte dela do lado emocional. E ela não quer fazer. É inconsciente. Eu não quero mexer com a parte emocional, eu não quero enfrentar os meus medos, eu não quero descobrir quem eu sou, porque pode ser que eu encontre coisas que eu não gosto. Então é o seguinte, Senhor, faz para mim.
Entendeu? E aí fica parado no lugar, porque Deus vai falar assim para ela: eu não vou fazer por você o que eu quero fazer com você, entendeu? É um pouco disso que você está falando, né, André? Justamente. Antes do Mindfulness, antes de conhecer essa ferramenta, eu pensava desse jeito, Matheus. Tanto é que eu tenho, hoje aqui em Goiás, eu tenho, junto com a minha esposa, 3 empresas. Uhum, E assim, o pessoal vem perguntar para mim, né? André, como é que faz para empreender, para ter sucesso? Porque a gente começou do nada. Nós criamos essas empresas a partir de nós, sabe? uhum, Eu falava, cara, eu não tenho essa capacidade, Deus que fez. Era bem meu testemunho mesmo, sabe? Assim, era o meu jeito de pensar naquela época. E depois que eu conhecia a atenção plena, Mindfulness, eu entendi a minha responsabilidade. Os dons que Deus me deu, isso aí. que eu estou colocando, que ele me usou, mesmo eu não sabendo disso. Uhum, Ele me usou para chegar onde nós estamos. é E isso aí aí. vai a valorização da pessoa do André, né? O André se conhecendo e sabendo a potencialidade dele através do autoconhecimento. E tem Sim. pouco tempo. Eu falei para você, Matheus. Matheus, acho que eu não estou preparado ainda, né? É. Para falar alguma coisa, porque eu espero muito mais. Você tem Aham, uma noção, Matheus? Nesse diagnóstico desse médico, eu fiquei. Eu creio que eu tenho essa depressão desde menino, essa ansiedade depressiva, sabe? uhum, Fiquei muito entusiasmado, e depois vinha aquela tristeza profunda por não executar aquele projeto, né? uhum. Procrastinação, que você fala, né? Aí depois vem uma frustração, né? A destruição da autoimagem, começa a falar mal de si Demais, mesmo para você mesmo, né? muito, Aham, muito, né? Porque estava no ilusório, eu até começava a fazer os projetos, daí eu entristecia e recuava. É aquela frustração vem e bate, né? sim. Antigamente eu não sabia que eu tinha condições de fazer um exercício, Aham, que você ensina para nós um exercício do cérebro dentro das ferramentas Mindfulness, que eu assumia tudo aquilo como sendo o André, ou seja, hoje eu entendo, sim. bem explicado por você, que ali em Adão houve o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio do homem, Uhum, que eu não tinha controle sobre mim, né? sim, sim. Então, por exemplo, hoje eu entendo, quando você também em outra live tem estudado muito, eu Legal. renovando, renova-me. Sim. Então, quando você explica lá do René Descartes, né, a respeito Aham, de penso que sou, poxa a vida, acabou. Ué. E é. essa cultura, você falou aí, Matheus, a respeito do católico pensar assim, mas eu creio que é muito cultural isso aí, Uhum, né? Vai com uhum, Deus, vai com Deus também, tal, está na cultura, e é até bonito. Mas sim. você, por exemplo, jogar as responsabilidades para Deus é uma imaturidade espiritual, que É, sim. muitas vezes nós passamos a vida inteira sendo católico, Aham, dependendo dele e não descobrindo aquilo que ele fez em mim. Ele fez em mim meus dons. sim. Né? O dom da Ele te comunicação, o dom da capacitou. fala, o dom do relacionamento. Sim, Oi? ele te capacitou, né, como instrumento, e ele te dá o combustível que é a graça para você operar bem. Mas isso não te exime da responsabilidade de fazer sua parte, né? Sim. É isso aí. O André, deixa eu Sim, mas, perguntar uma coisa. ô, Matheus, deixa eu Pode só um falar, pouquinho pode antes de você falar. perguntar. Posso? Pode, claro. E é tão interessante, por exemplo, que conhecimento a respeito disso eu tinha, mas não tinha armas, não tinha ferramentas para adquirir isso. Porque hoje eu falo para os meus irmãos, eu já escutei muitas pregações, muitas. Então, de repente, você vai lá no bastidor, o cara fala assim, por exemplo, meu irmão, o que você tem que fazer é entregar sua vida a Deus, depender dele. Como, né? Não, beleza. É bom demais, mas eu tô numa depressão, cara. Eu não tô dando nem de sair do quarto. Aí você chega lá no bastidor e fala, como eu faço isso? Aí a pessoa, na crença dela também, fala assim, irmão, confia. Confia nele e não pega para trás. Poxa vida, olha,
Se minha linha do pensamento era aquela, um conceito do outro irmão falando, coisas que eu procurei durante 30 anos, não consigo. Fica mais uma teoria católica dentro do meu conteúdo. Sim. Mas eu não consigo a libertação disso. Por quê? Porque eu não tenho o mínimo de controle sobre os meus pensamentos. Não, Nem exatamente, imaginava que seria capaz. exatamente. A gente sempre fala, né, André, que é assim, a fé, ela é uma coisa, né? Ela está aqui no lado de você crescer. É uma virtude teologal, né? Fé vem de Deus, Deus nos dá a fé, a esperança, né? A caridade vem de Deus para nós. Muito bem. Então, se você vai à missa, se você reza, se você confia, se você se entrega, significa que você tem fé, que você tem confiança. Ponto. Só que o que acontece? A sua Uhum. desordem interna é tão alta, tão grande, o jeito que a sua mente te coloca em perigo, te alerta de situações que são imaginárias, que não existem, o tempo todo, isso daqui é como se estivesse maior, né? Ou superior à fé que você tem. Então, o que acontece? No final do dia, né? Você foi lá, entregou o assunto nos pés de Jesus. Mas no final do dia, você está pensando naquela situação. Aí, se o anjinho Gabriel depois pudesse, ou se o anjinho da guarda aí pudesse perguntar para você, André, você não deixou lá no pé de Jesus esse assunto que você está tentando resolver agora? Esse assunto está com você ou está com ele? Você confia ou não confia? Aí, qual que é a sua resposta? Eu não sei por que que eu estou pensando nisso. Eu entreguei de fato, mas eu não sei por que que eu estou preocupado ainda com isso. O fato é que eu estou preocupado e pronto, né? O fato é que isso ainda me incomoda e pronto. E não é falta de fé, e não é falta de confiança. É que existe uma desordem interior que você não conhece e não sabe dominar. Então, Matheus, e É isso quando aí. a gente faz aquele exercício, quando você está ensinando os exercícios, que você fala assim, olha, é do cérebro pensar, então acolhe o pensamento por gentileza. Isso aí mudou muita coisa, porque de repente você deixa o seu cérebro pensante desorganizado nas suas emoções e você se complica com esses pensamentos e se culpa. E você está na igreja, mas seus pensamentos são atropelados. É, Daí você entra naquela cadeia, né, daquela cadeia de cobrança. Eu tenho tanto exatamente. tempo na igreja, a pessoa tem tanto tempo na igreja e não muda. Não muda, Não porque é tem essa expressão? Tem comportamental. muito. Não, é comportamental, né, André? Aí tem um quesito que é igual a gente fala, né? Você tem que praticar para poder aprender e mudar o hábito. O hábito a gente não muda com conversa, né? Se alguém chegasse para você e falasse assim, André, eu vou te ensinar como jogar vôlei, né? Aí você faz assim para dar manchete, para sacar você faz assim, para bloquear é assim. Agora entra na quadra e joga. Você não sabe jogar, você vai furar um monte de bola, né? Por quê? Porque não é só a teoria que adianta, tem que praticar. Porque o nosso comportamento, ele é ação, né? Ação pura. E ele consolida dentro de nós e reflete para o mundo em forma desses hábitos, em forma desses padrões, né? Pilotos automáticos que a gente tem. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, André, só para a gente evoluir aqui um pouquinho. É, quando foi, você participou da jornada? Como é que foi que você me encontrou na internet? Foi alguém te indicou? Você participou da jornada Paz Interior? O que que te chamou a atenção na jornada? Como é que foi que você descobriu que esse assunto aí era para você? Você falou, olha, eu vou fazer porque isso daí vai me ajudar. Como é que foi essa história aí? Eu estava na internet e de repente veio de cara com o Matheus Simon, né? Falando aquilo, eu falei, cara, esse cara tá falando, mas será que é? Será que não é, né? Aquela incerteza. Cheguei na casa da minha irmã, uma situação assim muito pior do que a minha, porque minha irmã, ela se deparou com a depressão que ela ficava prostrada em casa, sabe? Dormindo excessivamente durante o dia e tomava, quando dava para dormir, tomava remédio para dormir mesmo para isolar, para esquecer da vida. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, falei com a minha irmã, olha, achei um negócio interessante, me ajuda a diagnosticar aqui o que é isso, me ajuda, me fala alguma coisa. Eu falei, não, já fiz a matrícula, pode fazer. Se nós dois entramos, nós dois vamos entrar do mesmo jeito, porque a matrícula Ah, minha já está feita. Eu falei, sério, que legal. Ela se sério. E inscreveu no não, Renova-me gostei. também. Que Ela fez na legal. mesma época que eu fiz. Que legal. E aquele negócio do anjo, fui o anjo dela, ela foi meu anjo. A gente partilhou muito, sabe?
Que E legal. assim, foi muito bom para nós, para ela e para mim. Sim, Que você consegue paralisar, consegue se entender, consegue se sentir, consegue, ou seja, faz você vir para aquilo que é mesmo, sim, a plena, aqui, agora, o instante, o momento. sim. Então você meio que, eu tenho falado assim para muitos, né? Você fala para o seu cérebro assim, cala a boca que eu não estou querendo te escutar. Está me enchendo o saco, você está me torrando a paciência. E ele dá esse espaço mesmo para te calar a boca na ansiedade, calar a boca na depressão, que uma doutora, eu estava falando para uma doutora minha, cardiologista, fui fazer uma consulta com ela, e falei de depressão passada, ela me corrigiu, não, André, não é passado, ligado ao passado só, é excesso de passado. E Aham. ansiedade, excesso Excesso de de futuro. futuro. Porque passado e futuro todos têm. E assim Todos me têm. esclareceu mais uma vez, né? Sim, Porque para nós termos o equilíbrio, nós temos que ter uma convivência com o nosso passado e o nosso futuro, que a perspectiva está no futuro. Mas sim, se você está no presente, se valorizando e conseguindo enxergar onde você pode chegar no futuro, cara, você está no equilíbrio. sim. Então, é isso agora que o André está vivendo. Isso, Você então, tem uma noção, Matheus? isso que eu queria Você tem pedir para uma... você. Conta um pouco para nós, André, né? Depois de você ter passado pela jornada, ter passado pelo Renova, o que isso gerou de transformação na sua vida? Quem que é você agora? E conta aí. Eu comecei a falar para você agora que eu acho que desde menino eu tenho isso, sabe? Uhum. Esse pensamento, sabe? Acelerado, muita inconstância, muito essa falta de identidade mesmo. Essa confusão, né? Tinha. Então, a partir do MyFunds, o que aconteceu? Essa empresa que eu estou nela aqui é um supermercado. Né? Vou fazer uma propaganda aí, Matheus, pode? Pode, claro. É o supermercado Kairos aqui em Goiânia, bem no Parque Amazonas aqui, quem Aham. conhece. Tá. E o que acontece? Essa empresa tinha 3 anos que eu não vinha para dentro dela. 3 anos que ela foi tocada pela equipe minha aqui, os Uhum. braços direitos. Pessoas ótimas que tocaram essa empresa. Eu não conseguia vir por esse sintoma, por esses pensamentos, por essa falta de estar no presente. Porque com esses acontecimentos de tomar decisões que às vezes não eram as melhores, eu fui que abandonando e perdendo a identidade. Então, qualquer outro servia para tomar decisão no meu lugar, menos eu. E é estruturado. Esse Kairos aqui, esse supermercado, tem 19 anos, entendeu? Caramba. Desse Kairos aqui que nasceu outras empresas nossas, nasceu Kairos Importação, nasceu Kairos Decor, que são lojas aqui em Goiânia, lojas de movimento, lojas conhecidas aqui em Goiânia. Então, por exemplo, meus clientes, quando eu estou aqui agora, que eu desço, eu sou muito popular e converso com eles, falam, André, por que você sumiu esse tempo? Eu falo, cara, eu estava na depressão, estava ruim, entendeu? E depois do MyFunds eu estou aqui na empresa. Lógico, você assumir essa identidade é o que eu falei para o Matheus. Matheus, já mudou muita coisa, mas precisa mudar muito mais. Mas 3 anos eu vim aqui sem, sem assim, uma. O que é perder identidade na depressão? Sem confiança em mim. Sem confiança em mim. A minha esposa fez do jeito que ela deu conta de fazer, meu braço direito, mas eu que tenho a responsabilidade, eu que sou o patriarca, eu que tem muito ensinamento que fala, pessoal, a autoridade espiritual sobre minha casa estava detonada. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu estou assumindo aqui, eu já estou conseguindo optar nas outras lojas, então eu estou conseguindo encontrar o André perdido.
eu me encontrar em mim. Por isso que o Mindfulness eu falo para as pessoas que me dão abertura. É interessante porque você se desenvolve. Ao contrário das outras terapias que eu também tive que fazer, a pessoa tem que entrar em você, tirar de você e te aconselhar. Não. O Mindfulness, você se tratando, você se conhecendo, você dando oportunidade para você se conhecer. E aí, como eu estou falando com o próprio testemunho, eu me conhecendo, eu vou vendo as minhas potencialidades, não só minhas fraquezas. Porque na enfermidade espiritual, na depressão e na ansiedade, você vê muito mais fraqueza do que sua potencialidade. E O seu foca no cérebro te negativo, né? arrebenta. Você foca no Negativo. negativo, né? É. Tudo negativo. Tudo tem... É igual aquela experiência que muitos fazem, né? Aquele exemplo. Tem uma parede branca e um pontinho preto. O que você está vendo? O pontinho preto. Você não está vendo a parede branca, você está vendo só o É, pontinho preto. E é o quadro, justamente isso. Nós, no desequilíbrio humano, nós vemos o pontinho preto. sim. Mesmo que as pessoas falem assim, você não está vendo essa parede branca? Mas não, vai ter um ponto preto ali. Você insiste, por quê? É o seu cérebro que é recorrente, é o seu cérebro que vem desde criança pensando dessa forma. E hoje eu tenho uma pessoa que eu tento ajudar sempre essa pessoa. Ela é viciada em crack. Então, quando eu Uhum. aproximo dela, ela fica 8 meses, a última vez ficou 8 meses sem usar crack. Mas eu não tinha essa arma. Quando eu levei essa arma para ele falou, André, mas não tem lógica, é isso mesmo, tão simples assim. Eu falei, é isso. E ele ficou maravilhado, cara, maravilhado com Mindfulness, sabe? Que legal. Assim, e assim eu vou propagando, Sim. eu vou tentando falar com as minhas palavras, porque é igual você me instruiu aí. Tem a Hélia Maria que está fazendo curso com você e vai assistir essa live. Ela, eu, eu nem sei se eu posso falar, eu creio que eu posso falar, mas ela está no luto há muitos anos. E ela fala, eu creio que eu posso falar, vou falar para ela antes de ir para o ar, depois, não sei. Uhum. Mas eu estou falando para ela, Hélia, são muitos anos de sofrimento no luto. Ou seja, a vida está correndo e ela não tinha ferramentas que ajudasse. Então é uma covardia não ter ferramentas humanas para ajudar você a crescer espiritualmente, porque como você escuta Deus se o seu cérebro não para? É isso aí. A sua mente não para. Eu tô falando como se Deus permitisse que eu passasse para essa live hoje. Porque eu nunca, Mateus, teria tempo de disponibilizar esse tempo com você. Não tinha. A minha cabeça não parava. Entendeu? Entendi. Mas as ações eram lentas. Uhum. Dentro não parava, mas as ações lentas. E É acabava gerando psicológico, é frustração. dentro da gente. Então, por exemplo, eu compadeço com as pessoas faz tempo. Mateus, eu já perdi dinheiro. Muitos vão escutar essas lives aqui que eu já emprestei dinheiro e não recebi. Eu pensava que ajudar as pessoas eram, por exemplo, Uhum. como eu vim de uma situação muito difícil e poucas ajudas, eu pensava que uma situação de vulnerabilidade financeira da pessoa, eu ajudasse ela encontrava Deus. Foram vários. Às vezes eu tenho aí, vamos supor, eu creio que hoje dá uns R$ 200.000 que eu emprestei para as pessoas que eu nunca recebi. Mas eu faço um link que era o quê? Era o próprio dom do André de compadecer com os outros de Uhum. forma errada. Você dava o peixe, né? De forma errada, porque eu não compreendi essas ferramentas que você está nos dando. Uma pessoa que ela é conduzida por um pensamento desequilibrado, ela utiliza os dons que Deus deu para ela ou a vida dela de forma errada. Então, se ela dá a oportunidade de se conhecer
de dar abertura para Deus falar para ele. Olha, aquela ferramenta, né? Corpo e respiração, ou pausa breve, que o pessoal que vai fazer o curso vai saber. Quando você falou que você faz aquele exercício para você relacionar bem, saber comunicar, rapaz, que diferença que está fazendo? Eu estou aprendendo a conversar com a minha esposa. Isso é terrível e ótimo. Por quê? Porque eu tenho 24 anos de casado. Estou aprendendo a conversar. Falo, calo, escuto, processo, então a interpretação dela, não a interpretação minha na correria, porque se eu tenho a mente corrida, eu faço a interpretação na correria. Você preenche os entendimentos do seu jeito, né? E acaba fazendo entendimentos errados, né? Justamente. E aí, eu entendi o que é que ela quer falar? Não, eu entendi o que eu quis escutar. É exatamente isso, André. E agora comenta então um pouco sobre sua espiritualidade. Como é que está o seu coração hoje? Pelo que nós entendemos aqui, está claro para nós que você encontrou a cabeça fria aí, né? Como você mesmo disse, com cabeça fria agora, você está vendo que a sua vida tem várias coisas para você ir dando direcionamento aí, né? Dando ordem. Mas interiormente você já está estruturado para colocar essas coisas em ordem, porque a sua cabeça está mais fria. Agora fala para nós do coração. Você disse que estava 30 e poucos anos já de vivência de fé, que a sua casa só tem canção nova há mais de 20 anos, que você tinha vida, né, de oração. Então, mudou alguma coisa na sua espiritualidade? O seu relacionamento com Deus mudou? Totalmente. Ô, Mateus, quando a gente escora em Deus para ele fazer tudo, e quando dá errado é porque é uma aprovação. E quando Deus deu certo é porque Deus quis. Aí você tem uma codependência dele, mas tem decepções muito grandes com ele, ué. Senhor, para mim é mais pesado que os irmãos. Tem muita gente que reza muito menos e está lá na frente que eu, em relacionamentos, no trabalho, no casamento. Ai, que confusão que é essa? Como funciona isso? Quer dizer que quando eu não tenho esse esclarecimento, a minha espiritualidade ela é confusa. Então, hoje, por exemplo, eu faço um exercício e converso com Deus. Falo, Senhor, que maravilha, conversando com Ele. E entendendo muitas palavras que eu tinha como teoria, por exemplo, João 10:10, né? Jesus fala, ó, o demônio veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida e abundância. Cara, eu com 49 anos não tinha vida e abundância. Aonde que essa palavra entrava na minha vida? Se a minha vida era cheia de provas, só tinha a poda. Aí eu ia Só tempestade, só aquela da videira. Você tem que ser podado para dar fruto, tem que ser podado. E eu falava, Senhor, mas só poda? Porque eu enxergava só poda. Eu enxergava o negativo, então eu enxergava só poda. E Deus me dava maravilhas, bênçãos, vida em abundância. Eu não enxergava. É o ponto preto Então, na hoje, parede por exemplo, branca. qualquer palavra, Mateus, qualquer palavra do Evangelho, ela faz viva em mim. Não são carnais as armas que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Eu submeto e subjugo todo pensamento aos pensamentos de Cristo. Torna-nos Olha cativos. essa palavra, cara. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, que a sua bondade seja conhecida entre todos os homens, Filipenses 4:4. Eu tinha como teoria. André, deixa eu completar essa daí. Ele diz assim, ó, e a paz que supera todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é Efésios 4:4, Felipe. Deixa eu abrir aqui. Todas as coisas. Demais. Muito bom, né? Muito bom. Antigamente eu tinha um conceito, agora eu estou conseguindo ter a vivacidade dessa palavra. Sim, porque isso é Filipenses
4:4. Filipenses 4:4, ele diz assim: então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. E Que, ale- pensamentos, cara. que O alegria, né? mais puro encaixa nessa palavra aí, Não, velho. encaixa, eu tenho certeza que encaixa. Mas assim, o André, e é curioso uma coisa, rapidinho que você está falando, né? Os santos, eles praticavam isso, eles só não chamavam desse nome, né? Eles só não tinham esse passo a passo científico que a gente está se usufruindo hoje. Mas percebe que São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, todos Santa os santos, Terezinha. Santa Teresinha, todos os santos místicos, a Santa Faustina, né? Eles sabiam que viver o momento presente era fundamental para o relacionamento com Cristo, que as cruzes da providência vêm aqui e agora, não no passado e não no futuro. Deus dá a graça agora, ele se manifesta agora, então vivo agora, de forma atenta. Então, eles encontraram lá ferramentas deles mesmos, né? Para que eles não dessem ouvido para a mente. Como eu estava falando agora, cala a boca, minha mente, né? Cala a boca, minha mente, eu não quero te escutar, porque o Senhor é comigo e nada me faltará. Meu irmão, que alegria, então. E fala mais um pouco. Você está falando que a palavra agora ela vive. Então você está de coração quente, está de cabeça fria e coração quente, André. Que alegria. Todo mundo que está me vendo falando, André, mas você está muito melhor, você estava derrubado, você estava caído. Porque minha expressão da face assim estava arrebentada. Olha, bicho, eu tô olhando assim, eu tô gostando de mim. É muito top, sabe? Cara, é assim, é você, o mapeamento corporal, né, que é outro exercício, Uhum, né? Ele faz você ver a parte do seu corpo. Então você vai entendendo as maravilhas que Deus fez em você e vai te dando assim, cara, você entendeu? Vou vestir aham, melhor. Minha esposa me falando, André, você veste muito mal, veste aham, melhor, você está numa posição já diferente. Falando, não, não importa com isso, eu sou humilde, sou simples, sou igual aos outros. Mas não aham. é isso. Era justamente as consequências do interior. Sim. Não tem problema, né? Não sei de usar marca, não sei de usar isso. Mas você tem que gostar de você. E Não eu tem nenhum mal. não gostava de mim. Não, André, as coisas são assim, ó. A gente tem que ter equilíbrio, né? E o equilíbrio, Sim, ela é a chave para tudo. O amor próprio não pode ser um culto ao ego, não pode ser um culto a nós mesmos, a ponto de nos tornarmos sim. egoístas. Mas também você não precisa se abandonar todos os cuidados com você mesmo. Como eu vou dizer? É idiota fazer isso, né? É ideia curta fazer isso. Não é o Mas que é Deus, ideia da mente, mas é ideia da mente. Não, mas ô aí vem, Matheus. Deixa eu corrigir nós. eu acho que vem um pouco do escrúpulo Ah, católico, né? Que para se fazer de humilde, então você vai se vestir mal ou não vai dar tanta importância para as coisas que têm valor. Gente, a humildade, ela vem da verdade. Aquele que reconhece a verdade tem humildade. Se eu sou dependente de Deus, sei que tudo vem dele, os dons que ele me deu vêm dele, e que eu tenho que fazer minha parte, você é uma pessoa humilde. O resto, a sua aparência, o jeito que você come, o jeito que você. Não tem a ver com humildade. Humildade, em essência, no seu coração, é isso. Senhor, eu sei que tudo vem de ti. Eu sei que toda a minha vida vem de ti, a minha respiração vem de ti, a minha capacidade de ver, de andar, de comer, de fazer digestão, é tudo dom que o Senhor me deu. Eu agora te devolvo, Senhor, porque eu sou criatura sua, eu te amo, te louvo, te agradeço, te bendigo, te devolvo, mas eu sei da minha dependência contigo e sei da minha responsabilidade em agir. Porque o Senhor não teria me dado talento se o Senhor não quisesse que eu multiplicasse o talento, como está lá no Evangelho, né? demais. É outra palavra que encaixa. Encaixa As muito, né? palavras vão encaixando na vida como uma realidade. Sim. Mateus, eu vejo muito a partir de mim, não vou falar de irmãos. Por exemplo, eu faço sempre assim para as pessoas entenderem o que eu quero falar, as pessoas que entendem o que eu estou falando, do gráfico cartesiano. Uhum. Lembra do gráfico cartesiano? Sim. Do tempo
do tempo e aquela variável, né? Então, a variável é o crescimento espiritual. No tempo, a sim, minha curva, que o meu ângulo era baixíssimo. Por quê? Eu tenho muito conteúdo de Deus, mas a vivência baixa. E dentro da Igreja Católica, no meio dos meus irmãos, a quantidade de gente que está depressiva é inúmeras. São inúmeros, porque eu tenho facilidade do relacionamento. É um dom que Deus deu. Então, por uhum, exemplo, eu sou amigo do Matheus, que fez o curso aí. Eu fiz o curso com ele, eu sou amigo do Matheus. Então, uhum, eu faço amizade com todos, eu vou pegando os termômetros e vou vendo. Então, por sim, exemplo, se você não dá oportunidade para que esse ângulo cresça, ou seja, usar essa ferramenta humana para você deixar que Deus faça, que o seu comportamento mude, que não passa a ser um conceito, uma teoria, mas uma vivência que você transforma-se e transforma o mundo, como você tem falado, os santos que transformam o mundo. Você não consegue. Uma exatamente. desordem interna você não consegue. Aí fica uma pessoa que reconhece Jesus, que frequenta os Teve sacramentos, experiência com ele? ter experiência com ele, frequenta os sacramentos, mas não vive bem, não vive em paz. E não é por causa das tribulações, não é por causa dos Não, problemas, não é por causa da falta de fé não, também, é por conta da desordem não. interna. Não, não, André, se a gente pudesse resumir isso em duas coisas: não se conhece e não sabe viver o momento presente. Não é capaz de vigiar o que acontece no seu interior e no exterior, com calma, com serenidade, com tranquilidade. Isso é tudo automático. A pessoa vive no automático, Sim. né? Vive na, na, Mateus, na- no, no, vamos- Mateus, no deixa a vida me tem um negócio levar. interessante, tem um negócio interessante aqui para te mostrar. Fala aí. Tem uma propaganda aqui, não sei nem se pode, se não puder, você corta depois, mas Tá olha bom. aqui, ó. É o chocolate. Ah. Seu paladar intenso, aqui, ó. Aí tem uns que Ah. falam, não pode chocolate, que é castanha aqui, ó. Tem 3 tipos de castanha aqui, para todo gosto. Porque essa teoria, quando você faz o paladar intenso, a pessoa tem um impacto. Sim, Porque o paladar intenso, ele traz a pessoa para o presente de forma abrupta. Eu sim. falo, não adianta, eu falei para você, agora pega esse chocolate aí e faz. Aí a pessoa fica Uau, né? desviando, fala, nossa, que é isso? Eu nunca comi um Aham. chocolate desse. Aí eu explico a teoria do não estar atento, do que o cérebro faz com a gente, os Agora, agora pensamentos eu que tô, você dá. agora eu tô entendendo. As pessoas que sentam aí na sua frente, eu sabia, você dá o chocolate e pede para ela fazer exercício, é isso? Moço, são vários, são vários, são vários. Ah, Os que funcionários aqui tem legal. uns 3 que eu estou fazendo, e já mudou muito. Que legal, André. É, mostrando aqui o paladar intenso aqui, ó. Ah, Chocolate, não, deixa eu explicar tem para branco, todo tem mundo. preto. Ô, André, deixa eu explicar para todo mundo entender o que você está fazendo aí. Pessoal, é O assim, ó. jeito que a pessoa quer para ela Existe, entender, porque o é, Matheus quer que ninguém faça isso, eu, eu, entendeu? eu, eu entendo a sua missão aí, mas deixa eu contar uma coisa para todo mundo entender aqui, André. Existe um exercício, né, de atenção plena, que a gente põe o alimento na boca e com a orientação do áudio, né, a gente vai experienciando o fato corriqueiro de comer um chocolate. Só que é diferente porque você faz com atenção plena, é um exercício guiado. Então, o que o André está contando para vocês? Ele tem ali agora, e a gente faz esse exercício ou com castanha ou com chocolate, chama paladar atento, né? Ou intenso, como ele falou, dá no mesmo. Atento, Não, mas é mas intenso, dá no viu, mesmo, dá no mesmo. Matheus? Eu nem te corrigi, não, dá no mesmo. Aí o que ele faz agora? Quando chega lá os funcionários dele, tudo agitado, ou no piloto automático, que ele vê que a pessoa está sendo consumida pela mente, ele dá o chocolate, pede para a pessoa prestar atenção na comida. Aí quando a pessoa fala, nossa, tinha um monte de coisa aqui que eu não estou prestando atenção. Aí ele fala, tá vendo? Na sua mente também é a mesma coisa que acontece. Você não está prestando atenção, ela está aí só você tá comendo, não tá nem sabendo o que tá comendo. Andrezão, meu irmão, obrigado aí. Pô, foi maravilhoso conversar contigo. Nada, Fiquei muito Matheus. feliz. Eu também.
Eu fiquei muito feliz do seu testemunho aí. Vou com certeza acompanhar de perto aí a sua caminhada. A gente conte sempre comigo. Você sabe que agora tem os cursos adicionais, né, de bônus lá, o discernimento dos espíritos, tem o renovando Sim, hábitos. eu Então, já assisti, mas já assistiu uhum. também? Gostou? Já, já, Que muito alegria. bom, Que alegria, meu muito irmão. bom. Então, eu quero mais uma vez te agradecer aqui, André, por todo esse testemunho que você deu, né, de superação, testemunho de que é possível, né, a gente dominar o interior, que é possível a gente viver de forma mais serena, que é possível a gente perceber o branco da parede, não só o pontinho preto. Você falou muita coisa legal aí. Me chamou muita atenção essa questão que você traz de agora poder viver a palavra de Jesus na prática, né? De se alegrar na prática, de ver a vinha na prática, de ver a nossa dependência dele na prática, de poder amar o irmão com o coração dele. É porque a gente, quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a usar a lente que Deus usa para nos ver. E quando você veste a lente de Deus, né? Quando você põe o óculos de Deus para ver você, né? Nessa caminhada, você depois não tira mais. E aí você olha para o irmão e vê Cristo. Porque você está olhando com a lente de Deus. Então, André, parabéns aí por toda a sua Obrigado. coragem e perseverança, né? Me chamou muita atenção também você, lá no início, ter dito que era uma pessoa que começava as coisas e não termina, né? Que procrastina. E você chegou até o final do curso, você fez Demais. todo o curso. Eu acho que isso tudo aí foi vitória e superação sua, coragem, né? E só tenho que te agradecer pela confiança aí que você depositou em mim, na Tenda São José, em todo esse projeto. E te dizer que é só o começo aí. Vamos caminhar juntos, vamos em frente aí. Deus abençoe, viu, meu irmão? Muito. Então tá Eu bom. também, Matheus, eu me senti privilegiado, né, pelo seu convite. Eu sei que são muitos inscritos, né? Aham. Muitos inscritos, e o André eu vejo como um sinalzinho de Deus também, um sinal, não é pequeno, é um sinal grande de Deus, esse convite que você fez, porque o desejo que eu tenho é justamente esse, Mateus, das Sim, pessoas poderem saborear tudo que a vida proporciona, porque muito tempo eu não era muito saboroso com a vida, agora eu estou sentindo desejo pela vida, é muito bom. Obrigado, que Mateus, alegria. e com Deus aí. Muito bom ouvir isso, André. Se Estivemos precisar, nós reunidos. estamos aqui. Tá bom, conte comigo também. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Amém. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, com Deus. Tchau.